Hoje nós vamos trabalhar aqui um assunto extremamente importante e um assunto que, sem dúvida, ele traz e ele faz toda a diferença na vida de todas as pessoas, na vida de todos nós. Ele é algo que determina muitas vezes como viveremos a nossa vida, para o que estaremos abertos e também para o que estaremos fechados no tocante a experiências. O que que nós nos permitiremos viver, o que que nós nos permitiremos experienciar e quais níveis estaremos dispostos a experienciar essas coisas, essas vivências, essas experiências. Hoje nós vamos trabalhar o assunto de autonutrição emocional, que ele é um assunto que está intrinsecamente correlacionado com a nossa fase de nutrição pelo leite materno, a fase de amamentação, a fase em que lá atrás, assim que nascemos, começamos a ser amamentados, né, por nossa mãe, por nossos pais, através da forma direta, né, através do próprio peito, ou seja, através, né, de hoje os mecanismos que a gente tem à disposição, a madeira e afins. A nossa autonutrição emocional, ela começa, né, desde a ser aprendida e a ser configurada no nosso inconsciente desde o ventre, mas principalmente a forma como percebemos a recepção de amor, a forma como percebemos o servir do outro, a forma como registramos, a forma de recebermos amor na vida está intrinsecamente correlacionada com essa fase de nutrição emocional. Então, eu quero falar um pouquinho a respeito, antes da gente começar a oficina, eu quero explicar um pouquinho para vocês a respeito, né? E sobre isso. Quando nós nascemos, né, e somos amamentados ali por nossos pais, principalmente pela nossa mãe, pelo seio materno, né, o peito materno, é o primeiro ato de servir que a gente está recebendo na nossa vida, de alguém estando à nossa disposição para nos servir em alguma coisa. E lá do outro, se tem de um lado alguém servindo, do outro tem alguém recebendo esse servir. Então, o bebê está ali numa posição receptora de receber aqueles nutrientes, de receber aquela doação da mãe, enquanto a mãe está sendo a parte doadora, a parte que serve. Então, os primeiros imprints que ficam registrados no inconsciente daquela pessoa, no tocante a essa fase, vai determinar ao longo da vida como essa pessoa recebe as coisas. Porque perceba que se o bebê está ali na postura e na posição receptora, ao longo de toda a vida, ele vai acabar repetindo, reproduzindo o primeiro padrão que se fixou ali no tocante à recepção. Então, todas as vezes em que essa pessoa, ao longo da vida depois, recebe amor, recebe carinho, recebe nutrição, recebe um ato de servir do outro, sempre vai aqui ativar essa primeira memória de como foi esse primeiro registro que está ali no inconsciente desse primeiro ato de recepção que essa pessoa teve em vida. Teve no mundo e no plano externo, no plano físico, que foi através do aleitamento materno. Então, esse é um registro de extrema importância de ser revisto, porque ele determina depois como nós perceberemos a recepção de amor na nossa vida, nas nossas relações. Como nós perceberemos o servir do outro e também como nós desenvolveremos de uma forma forte e capaz ou não desenvolveremos a nossa própria forma de nos autonutrirmos. Tudo, exatamente tudo na nossa vida passa a ser um ato em decorrência desse primeiro momento, dos registros que ficaram
no nosso inconsciente do tocante a isso. Então, isso é algo que a gente precisa ressignificar, que a gente precisa olhar com atenção quais foram os imprints, quais foram os registros que criamos a respeito dessa situação e dessa circunstância na nossa vida. Porque se foi uma percepção boa, né, e uma percepção expansiva, a nossa vida cresce, a nossa vida se expande, a nossa vida prospera, as nossas relações são relações que tendem a se expandir. Se foi lá do outro uma perspectiva ruim e negativa, a nossa vida já começa ali, desde aquele momento, um movimento de contração, ou seja, de fechamento para as experiências, de fechamento para uma recepção de amor. Perceba e entenda, eu preciso que vocês entendam que o primeiro vínculo de amor de uma pessoa é o vínculo com a mãe. Porque um bebê, ele é gestado no ventre materno por 9 meses. O primeiro contato e o primeiro vínculo de amor que uma pessoa tem é com a mãe. Só que qual é o X da questão e o boom da questão que trabalharemos hoje aqui? É fato que, sob um ponto de vista espiritual, escolhemos, nós como filhos, escolhemos os nossos pais e os nossos pais também nos escolheram. Então, quando a gente vem em uma família, essa escolha é uma escolha recíproca. Tanto os pais escolhem os filhos, quanto esses filhos escolheram ambos os pais. Entretanto, né, essa escolha, ela é uma escolha que acontece pelo divino de cada um. É um divino que está ligado ali à incondicionalidade e que enxerga para além do nosso umbigo. Só que quando a gente chega, né, a vir nesse ventre materno, a gente já vai trazendo para esse ventre, para o momento de ser gestado, toda uma carga anterior que a gente já tinha, que a gente já trazia no tocante a esses pais. Muitas vezes cargas kármicas, né? Que muitas vezes fazem com que a gente, enquanto aqui, não enxergue, né? Muitas vezes nessas camadas dimensionais que a gente vai passando para encarnar, que a gente já vá fragmentando a nossa visão e não enxergando mais o divino que a gente enxergava enquanto escolhemos, enquanto fizemos aquela escolha, mas passássemos a enxergar, né, a carga kármica que nos envolve ali com aquela pessoa. E fato é que, na maioria das vezes, os nossos maiores karmas são com pai e com mãe. Então, perceba a importância da gente trabalhar isso. A partir do momento que você entra ali no ventre da sua mãe, você já traz, pelos seus registros acásticos, já vem junto de você toda a carga eletromagnética que envolve a sua relação com essa pessoa, uma carga que é pré-existente, que vem de outras dimensões, de outras linhas do tempo, de outras eternidades. E o que acontece muitas vezes quando esse bebezinho nasce ali naquele primeiro momento, muitas vezes é que essa carga kármica já vai trazer para você uma abertura ou um fechamento para receber o amor dessa mãe. Vocês estão entendendo e pegando o raciocínio? Então pensem no seguinte: se o bebezinho já traz consigo, né, uma carga kármica com relação a essa mãe, e o vínculo com a mãe é o primeiro vínculo de amor que uma pessoa tem na sua vida. Pegaram até aqui o raciocínio? O que vai acontecer? Muitas vezes há pessoas em suas vidas que não vão desenvolver esse primeiro vínculo de amor. E vão passar, e por não desenvolver esse primeiro vínculo de amor, vão passar a vida com uma lacuna no aprendizado do que é o sentimento de amor.
vão crescer ao longo da vida com uma sensação de vazio por dentro, porque não estabeleceu o primeiro vínculo de amor, e esse primeiro vínculo de amor não foi estabelecido e dificilmente será estabelecido com alguma outra pessoa, porque já há um buraco, já há uma carência que nasce ali do primeiro vínculo que não foi suprida. Vocês estão entendendo? Coloquem no chat para mim, por gentileza. Isso aqui é extremamente importante. Eu sei que é um pouco fora da caixa para ser entendido, mas digam, por favor, se vocês estão tendo pelo menos uma noção do que eu estou dizendo, do raciocínio. Primeiro vínculo de amor de uma pessoa é o vínculo materno, é o vínculo com a mãe. Porque um bebê ele é gestado no ventre materno por 9 meses. É o primeiro contato de amor que um bebê tem é com a mãe. Mas é também com os pais, tanto com mãe, tanto com pai, tanto com irmãos e família, que nós viemos com os nossos maiores karmas, com as nossas maiores dificuldades que precisam ser exauridas e sanadas. Então, o que que isso significa, né? E o que que isso resulta? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, quando o bebê entra e já começa a ser gestado ali no ventre, né? E aquele bebezinho nasce, ele já traz uma carga kármica com relação a esses pais e principalmente com relação à mãe, que é o primeiro vínculo de amor que uma pessoa se forma na vida. Muitas vezes esse bebezinho, como já tem aquela carga kármica para ser resolvida, muitas vezes ele não vai se abrir para receber o amor materno. Porque há ali uma carga que ele precisa se desprender para se abrir para essa mãe. Ele já trouxe essa carga pré-existente. Uma carga muitas vezes de raiva, de ódio, de ressentimento, um conflito pré-existente, alguma questão ali com aquele vínculo materno que está no inconsciente ali daquele bebê, já está no inconsciente daquele bebê, já modula o comportamento desse bebê e já traz para esse bebê um instinto de eu preciso me manter seguro da minha mãe. A mãe era para ser o primeiro vínculo de amor desse bebê, mas inconscientemente esse bebê já sente que a própria mãe pode ser um perigo para ele, porque ela já o foi em algum outro tempo, alguma outra época, e isso está no registro desse bebê como uma ferida ainda a ser curada. Tá entendendo isso? Então, qual que é o reflexo disso? Muitas vezes esse bebê não vai se abrir nessa primeira relação para esse vínculo de amor, para receber a nutrição emocional, o alimento emocional, o amor materno dessa mãe, mesmo que esse amor materno dessa mãe seja um amor verdadeiro, aqui nessa vida, nessa existência. E porque ele está muitas vezes, né? O bebê vai estar muitas vezes com medo de abrir esse coração, de receber esse amor da mãe e novamente ser machucado. Então, por trás do bebê, o bebê, a gente olha para o bebê, a gente pensa, poxa, é só um bebê. Mas por trás desse bebê tem uma grande alma, e que essa alma já tem uma grande história. Uma história que está além da nossa compreensão mental, emocional. Uma história que muitas vezes as pessoas ainda não se, até mesmo século em que vivemos, muitas pessoas ainda não despertaram para o fato de que essa história existe. E tudo bem também, para aqueles que acreditam que nós só temos isso daqui e pronto, acabou. Tudo bem também. O meu papel aqui é, independente de você acreditar em karmas, independente de você acreditar naquilo que eu estou expondo, o meu papel aqui é, independente da sua crença, desbloquear aquilo que pode estar em você e que pode estar hoje limitando a sua vida e a sua realização pessoal. Então, não preciso que você acredite em karmas. Não preciso que você acredite em plano espiritual. Não preciso que você acredite em vidas passadas. Não preciso que você acredite em nada disso.
Eu só preciso que você acredite que eu posso te auxiliar a dissolver bloqueios que estão aí te impedindo de se autorrealizar e de viver uma vida mais plena e mais realizada. Que eu sei o caminho de como fazer isso e é só isso que eu preciso. Você acreditando ou não, vou tocar em pontos aí, né? Iremos tocar nessa aula em pontos que precisam ser dissolvidos para isso acontecer. Você acreditando ou não, estamos em uma coletividade e esses bloqueios se comunicam por nós através do inconsciente coletivo. Então, é isso que nós vamos destravar na aula de hoje. A partir do momento que fica comprometido o nosso primeiro vínculo de amor, nós já começamos a crescer fechados para a vida. Porque se não nos sentimos seguros com a própria pessoa que nos trouxe a vida e com o nosso primeiro vínculo, com a pessoa com quem deveríamos ter desenvolvido nosso primeiro vínculo de amor, nós crescemos como pessoas inseguras com relação a todos os outros demais. Conseguem entender isso? Isso acaba definindo as nossas outras relações e a forma como a gente se relaciona nessas outras relações com uma postura de insegurança, de desconfiança, de sempre estar em uma posição de defesa, de medo do outro nos machucar e nos ferir. E isso também, eu estou dando aqui o exemplo nas relações, mas isso também é uma postura que afeta todo o resto. Afeta a prosperidade e a abundância. Por quê? A prosperidade e a abundância ela é uma energia de vida. Quando você se fecha para a energia da vida, se fecha para a recepção de amor, que é a energia da vida, você está se fechando para a prosperidade e a abundância também. Entende? Então, na aula de hoje, vamos trabalhar esses aspectos aí da fase da nutrição emocional, que está intrinsecamente correlacionada com a fase do aleitamento materno, a fase da amamentação. E como nós percebemos ou não a amamentação no nosso período, enquanto éramos bebês. Quais imprints ficaram na gente no tocante a isso? Porque essa questão da nutrição emocional, ela é algo que está muito no início de toda a nossa vida e de todos os fatos que se sucederam, sabe? Toda uma postura diante da vida, uma postura que é uma postura aberta para a vida e para viver, uma postura sempre fechada, sempre reclusa, sempre se isolando, se fechando. Sempre uma postura, é aqui muitas vezes, né, que a gente já começa a viver a vida num estado e no instinto de sobrevivência. No estado e no instinto de, dentro do meu próprio lar, eu não posso me sentir seguro, eu não posso abaixar a guarda, porque eu vivo com pessoas que já me fizeram mal. Eu vivo com pessoas que eu vim, né, nessa vida com pessoas com as quais eu trago uma carga kármica, né, negativa e de dor, muitas vezes de sofrimento, muitas vezes de incompreensão, mal entendidos, brigas, prejuízos financeiros e etc. Então, isso já traz para nós um estado de alerta, um estado de sobrevivência. Para, eu preciso estar alerta a todo momento aqui dentro do meu lar, senão eu não vou sobreviver, porque a qualquer momento, né, eu posso ser uma presa aqui, no tocante a essas outras pessoas com as quais eu convivo. Entendem isso? Então, isso muitas vezes, né, essa carga aqui, ela já traz uma perspectiva para nós de autossobrevivência nessa fase, né, em que somos bebês e que ainda não temos, né, um desenvolvimento ali, uma capacidade para distinguir as coisas, para enxergar e vislumbrar a oportunidade que está sendo dada para resolver, né, aquela questão, porque a fase em quando a gente está ali no desenvolvimento do bebê, a fase em que a gente está passando ali pela infância, ela ainda é uma fase inicial
Desenvolvimento do nosso ego, desenvolvimento da nossa personalidade, desenvolvimento, né, do nosso corpo e do nosso corpo emocional também, no quesito físico. Então, são algumas coisas que a gente precisa ali sopesar. São algumas coisas que a gente precisa trabalhar. Sob uma perspectiva um pouco mais profunda, vou trazer um conteúdo um pouquinho mais profundo para vocês, para isso não ficar dúvida, né, daquelas pessoas que muitas vezes compartilham, entendem um pouquinho do assunto. Quando a nossa realidade ela está dividida em dimensões, que são dimensões frequenciais. O que isso significa? Significa que a realidade ela funciona ali como se fosse um rádio. O que são as dimensões? São cada faixa ali do rádio, que você gira o dial ali, sincronizar, eu quero ouvir rádio tal. Aí eu vou lá, mudo a frequência ali, sintonizo naquela faixa e ouço aquela rádio. Ah, já não quero mais ouvir isso, eu quero ouvir a rádio tal. E aí eu mudo a frequência do rádio e sintonizo numa outra rádio, passo a ouvir uma outra coisa. Entendem isso? A realidade, ela é dividida e plasmada em dimensões da mesma forma como um rádio funciona. E essas dimensões estão escalonadas em frequência, por frequências vibracionais. A frequência vibracional e a dimensão onde nós escolhemos os nossos pais, ela está aqui em cima, lá em cima, onde só existe o divino e a centelha divina em si. É o divino mais puro em si. Então, você olha ali para aquela centelha divina, que é o seu pai, que é a sua mãe, e por escolha própria e por vontade própria, por admiração e também por encantamento, é feito essa escolha aqui recíproca dos pais para com os filhos e também dos filhos para com os pais. Nós escolhemos os nossos pais e essa escolha é aqui recíproca. Só que a dimensão material, digamos que ela está aqui, ó. Essa escolha foi feita aqui, nessa dimensão. Para eu vir no ventre da minha mãe aqui, eu tive de sair ali a minha centelha daqui de cima e ir baixando as dimensões, passando por dimensões, 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 até chegar aqui, ó, no ventre da minha mãe. E o que que acontece? Quando eu venho passando aqui por essas outras dimensões, eu já venho captando e trazendo aqui para o ventre da minha mãe toda a carga kármica que já tinha ali envolvido com aquela mãe ali. Então aqui eu estava só o divino. Não existe raiva, não existe ódio, não existe rancor. Eu olho para aquele outro ser e me encanto pelo divino que é aquele outro ser. Pelo quanto ele resplandece em luz. E essa escolha é feita, né, de forma recíproca, porque entendemos que isso vai servir ali ao nosso crescimento. Também por afinidade. Mas a partir do momento que a gente começa a descer aqui as dimensões, opa, começa a vir junto a carga que envolve você e essa outra pessoa e que já esteve correlacionado com vocês em outras existências. Porque a cada dimensão que você vai descendo aqui, você vai trazendo dessas outras dimensões outros tipos de história e vivências que estão nos seus registros akáshicos. Então, quando você chega aqui no ventre da sua mãe, você já chega no ventre da sua mãe com os seus registros akáshicos e a carga kármica que você está trazendo com relação àquela pessoa. E de repente, aquele olhar de amor e de admiração que você tinha aqui, puf, cadê ele? Já sumiu. Você já olha para aquilo e pensa: poxa, eu tava louco quando resolvi fazer isso. Brincadeiras à parte, realmente quando a gente cai em si aqui, ó, né, daquela escolha que foi feita aqui, a gente pensa assim: eu deve que tava faltando alguns miolos. Não tem condição uma coisa dessa, né? Porque aí já vem todo um julgamento do seu inconsciente no tocante à confiança, no tocante à capacidade dessa pessoa de amar ou não. Vai vindo também toda uma dúvida de
Será que essa pessoa, o que ela está fazendo por mim, ela está fazendo de uma forma verdadeira? A gente começa a ficar sempre com um pé atrás nessa recepção de amor dos nossos pais. Mesmo que a gente não perceba isso, porque isso não é algo perceptível, tá? É algo que está nas nossas emoções, nos fazendo sentir inseguros, nos fazendo sentir muitas vezes com medo dos nossos pais. Me diga aí, quem nunca na vida sentiu medo dos pais? E mesmo sem os pais dizer nada. Às vezes, os pais estão num momento de lazer, num momento tranquilo, mas aqui dentro, se você for silenciar, em algum momento você de fato conseguiu perceber um medo, uma angústia, um sentimento diferente dentro de você no tocante a esses pais. E esse sentimento muitas vezes ele está ali armazenado no seu inconsciente. E até mesmo para que haja essa resolução kármica, precisa ser limpo esse sentimento. Porque se você não limpa o sentimento, você não vai se abrir para receber o amor dessa pessoa. E a todo momento você estará rejeitando o que essa pessoa faz por você de bom grado, por não acreditar que essa pessoa está fazendo de bom grado. É muito profundo isso daqui. E é algo que está no comportamento, enraizado no comportamento das pessoas, e elas não percebem. Muitas vezes, né, os filhos estão a todo momento rejeitando o amor dos pais, rejeitando o que os pais fazem por eles. Por mais que o filho se sinta carente e queira se sentir amado, quando o pai ou a mãe ali oferece um ato de amor, o filho vem e rejeita. O pai e a mãe tá ali tentando oferecer amor, o filho vem e rejeita. Inconscientemente. Ele não faz isso porque ele está ciente do que ele está fazendo, mas porque ele já traz ali um registro no inconsciente dele que modula o comportamento dele, trazendo uma defesa, num sentido de desqualificação daquele amor, num sentido de preciso me defender, isso pode ser um perigo para mim, pode me colocar em perigo. E aí, muitas vezes, né, a oportunidade que foi dada nessa vida acaba não sendo uma chance, uma oportunidade aproveitada. Então, a aula de hoje, eu acredito assim, que não num quesito de importância, não que ela seja mais importante do que as outras, mas ela vai trazer uma quebra de paradigma extremamente gigante. Eu não espero que vocês sejam capazes de absorver todo o conteúdo dela, porque como as oficinas elas trazem um conteúdo de expansão de consciência, isso está muito dentro da perspectiva de vocês também, né? O quanto de consciência vocês vão permitindo abrir e expandir a cada oficina. Então, a oficina, né, que é um conteúdo para expansão de consciência, ela vai depender muito do quão comprometidos vocês estão com o caminhar de vocês, do quanto vocês estão abertos a expandir a consciência de vocês sobre determinados assuntos. Mas com as oficinas, uma sementinha vai sendo plantada ali. Uma sementinha vai sendo plantada ali para essa expansão acontecer. Na sua hora, no seu momento, respeitando, né, o seu tempo também de evolução e de percepção das coisas, ok? Então vamos lá.